Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui e dessa vez nós vamos trabalhar tipos de frações. Antes, gostaria de convidá-lo, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe essa aula com quem você sabe que está estudando esse conteúdo. Acione também o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas, tá ok? Bom, hoje nós vamos começar com fração própria. Fração própria é quando o numerador ele é menor que o denominador. Nós vimos na aula passada que toda fração é escrita na forma A sobre B, com B diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque não podemos dividir por zero. E também o numerador é o A, é o número de cima, e o denominador é o B, é o número de baixo. Então, veja bem, se nós tivermos 2/3, é uma fração própria, por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Nós podemos desenhar essa fração desse jeito. Veja, eu estou aqui fazendo um segmento de reta que representa o meu todo. Então, veja bem, eu dividi em 3 pedaços, por quê? Porque eu tenho terços embaixo. Em cima eu tenho 2, então eu vou pintar 2 pedaços, ou seja, pintei 2/3 da fração. Perceba que se esse pedaço todo aqui fossem R$60, cada pedacinho valeria R$20 e eu teria considerado R$40. Veja que agora eu tenho 4/7. Novamente, o numerador ele é menor que o denominador. Então, fazendo aqui o desenho que representa o todo, vou dividir esse desenho em 7 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, dividi em 7 porque o denominador era 7. E vou pintar 4 pedaços. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 4/7. Novamente, perceba que se esse meu desenho representa um todo, eu considerei apenas uma parte dele. Daí, eu tenho uma fração própria. Novamente, tenho mais uma fração aqui. Desta vez, eu tenho só 1/2. 1/2, perceba que eu dividi o desenho em 2 metades. Por quê? Porque o denominador é 2. E vou pintar apenas uma metade. Porque eu estou falando de 1/2. E por último, exemplo de fração própria, eu vou desenhar aqui uma fração que corresponda a 4/5. Vamos lá. Então, eu tenho 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços e, por último, 5 pedaços. Vou pintar 4. 1 pedaço, 2, 3, 4. Eu tenho aqui 4/5. Novamente, repare que eu não tenho nenhum inteiro. Algumas considerações. Perceba que todos esses pedaços, quando eu falo de 2/3, são do mesmo tamanho. Claro que o meu desenho não é perfeito, mas nós temos que pensar nesses pedaços como sendo do mesmo tamanho. E uma outra consideração, fração própria, relembrando, é quando o numerador é menor que o denominador. Olha só, quando o numerador é maior que o denominador, então teremos uma fração imprópria. Vamos ver aqui na forma de desenho. 7/3, perceba que o 7 é maior do que 3, logo o numerador é maior que o denominador. Mas como desenhar 7/3? Bom, se eu estou falando de terços, eu vou fazer desenhos e vou dividi-los em 3 pedaços. Então, vamos lá. Vou dividir esse meu inteiro aqui em 3 pedaços. 1,
2, 3. E aqui também, 1, 2, 3. Agora, vou pintar quantos pedaços? 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços, 6 pedaços. Ora, perceba que eu não consegui pintar 7 terços. Então, eu vou apelar para mais um pedacinho aqui. O meu todo do mesmo tamanho, correto? E vou dividir também em 3 pedaços. Agora, pintando aqui mais um pedaço. Perceba que agora eu tenho 3, 6, 7 terços. Perceba que eu tenho 2 pedaços inteiros e um pedaço do meu terceiro inteiro. Eu tenho 1, 2, 3 pedaços inteiros, dos quais eu pintei 2 inteiros e um pedacinho. Característica de fração imprópria. Mais um exemplo aqui. Agora eu tenho 5 quartos para pintar. Veja bem, vou pegar o meu todo e vou dividi-lo em 4 pedaços, certo? E deverei pintar 5. Aqui eu precisarei de mais um inteiro. Esse inteiro também deverá ser dividido em quartos ou 4 pedaços. E agora pintando 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Veja que eu tenho agora 5 quartos, também fração imprópria. 12 sextos. Desta vez eu vou dividir o meu todo em sextos. Então, vamos lá. Como eu tenho 12, eu vou precisar de outro pedaço aqui. Então, vamos lá. Dividindo em sextos. Perceba que esses pedaços têm que ser iguais. Feitos esses desenhos, agora eu vou pintar 12 sextos. Perceba, eu vou pintar aqui 6 pedaços. Perfeito? Bom, estou longe de 12. Vou pintar mais 6. Agora sim, pintando esses 6, eu terei 12 sextos, fração imprópria. Essa fração tem uma característica, também é chamada de fração aparente. Nós vamos ver daqui a pouco o que é uma fração aparente. E agora, 4 quartos. Vou pegar o meu inteiro e dividir em 4 pedaços. Olha só, dividi em 4. E vou pintar quantos? Vou pintar 4 pedaços. Dividi em 4, pinto 4, porque estamos falando de 4 pedaços. Também é uma fração aparente e, aliás, isso aqui é um inteiro. Nós vamos falar disso quando falarmos de números mistos. Fração imprópria, quando o numerador ele é maior que o denominador. E, por último, fração aparente, 12 sextos. Veja bem, 12 sextos nós já desenhamos, mas eu poderia fazer também da seguinte forma. Se eu pegar o 12, dividir por 6, eu terei como resultado 2 e vão restar 0. Então, 12 sextos é a mesma coisa que 2 inteiros. Veja que aqui eu tinha também 2 inteiros, 2 dos meus pedacinhos inteiros. Um pedaço, outro pedaço, 2 inteiros, correto? Por isso, 12 sextos é chamado de fração aparente. Também, aqui, 0 quintos. É a mesma coisa que o quê? Se eu pegar o 0, dividir por 5, eu terei como resultado 0. 0 vezes 5, 0, e restam 0. Portanto, 0 quintos é igual a 0. Ok? 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9 dividido por 1. 9 dividido por 1, 9. E resta 0. Tá ok? Bom, por último, 100 cinquentaavos. 100 dividido por 50
nós teremos como resultado 2. 2 vezes 50 dá 100 e restam 0. Então, 150avos é a mesma coisa que 2 inteiros. Assim como 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9. Veja, a fração aparente, então, é quando o numerador é múltiplo do denominador. Veja que 12 é múltiplo de 6, 0 é múltiplo de 5, 9 é múltiplo de 1 e 100 é múltiplo de 50. Eu vou deixar aqui em cima um link onde você possa, caso você tenha dúvida, verificar o significado de números múltiplos e também números divisores. Tá ok? Bom, é o que tínhamos para hoje. Grande abraço a todos e até a próxima aula, onde estaremos vendo números mistos. Até lá!